Então, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, as principais notícias do Flamengo. Só que agora vamos saber aí as análises sobre o sorteio que teve do Mundial de Clubes, né, que o Flamengo vai enfrentar. Vamos saber aí o que os comentaristas da ESPN vai falar a respeito então desse sorteio. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder aos próximos vídeos aqui do nosso canal. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. No meio do ano que vem, o que é o Porto da final da temporada. Neste momento, é um sorteio bom. O Al Ahly é um time chato, o Palmeiras já perdeu do Al Ahly em disputa de terceiro lugar do Mundial e já ganhou do Al Ahly em semifinal de Mundial. Então, é um jogo chatinho, mas o Palmeiras é superior. Esse jogo com o Inter Miami, que assim, vai ser o último jogo. Vai ser o jogo que vai definir o destino do Palmeiras ou do Inter Miami. É um jogo meio perigoso. Não que o Inter Miami seja um timaço. O Palmeiras é bem melhor que o Inter Miami. Na teoria, o Palmeiras é melhor. Mas o Inter Miami ali, é um campeonato que está sendo meio feito ali também para ter um sabor de Miami, do Messi. Vai estar jogando com a torcida a favor, tudo. É bom o Palmeiras não chegar lá precisando de muita coisa. Agora tem condição de chegar nesse jogo já com a classificação encaminhada. Mas esse jogo contra o Inter Miami pode ser um jogo traiçoeiro. Léo Bertozzi, boa tarde para você. O Palmeiras continuar em primeiro desse grupo. Léo Bertozzi, só um negocinho aqui. Não é esse grupo do Palmeiras, não é o grupo mais fácil, não. Não, é que não é o mais difícil, né? Então tá no meio termo. Dava pra ser pior. Eu acho que o... Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Estamos empolgados aqui. Empolgado com sorteios. Você olha muito pro nível do europeu que vai cair do seu grupo. Considerando que podia cair o Chelsea no seu grupo, o Dortmund, né? A Inter de Milão. Exato, não. Atlético de Madrid não podia, a Inter de Milão podia. A Inter de Milão podia. Chelsea, Dortmund, Inter eram as outras opções. Dessas opções, o Porto era melhor. Porto é fácil? Não. É jogo duro? É. Qualquer resultado é possível? Também. Mas o Palmeiras olha para esse grupo e fala, dá para classificar. Se eu fizer um bom jogo com o Porto, eu posso ser o primeiro. Significa que eu vou pegar um jogo fácil nas oitavas? Também não, porque olha o grupo do cruzamento. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo B, né? Sim, que para mim vai ser o grupo mais legal de assistir. Já vou adiantar aqui. Mas concordo com o Biratão. O Al Ahly é traiçoeiro. E, cara, o Inter Miami, estando os dois saudáveis, tem Messi e Suárez. Né? Enfrentar. A gente viu, por exemplo, o impacto que o Suárez teve aqui no futebol brasileiro no ano que jogou aqui, sim, o impacto que o Messi pode ter em qualquer jogo de futebol no qual ele esteja presente. Tanto que quando o Messi chegou, o Inter Miami era um time que estava fora da zona de playoffs, não chegou aos playoffs, e esse ano, não foi campeão, é verdade, nem devia estar aí, né? Entre nós aqui, nem devia estar aí como representante do país sede, deram um jeitinho, mas foi o melhor time da temporada regular da MLS, um time que antes de chegar Messi, antes de chegar Suárez, nem ia para playoff. Então, o time é competitivo. Né? E a questão do Inter Miami, que eu fico ali, é um jogo mais traiçoeiro do que parece. A temporada da Major League Soccer é parecida com a nossa. Ela vai do começo do ano até o fim do ano, né? Não é que nem a temporada europeia, sim, que atravessa um ano para outro. Então, o Inter Miami, como o Palmeiras, vai estar no meio da temporada, ele não vai estar em final de temporada. Então, os jogadores não vão estar muito desgastados. Para um time que já é mais velho, com Suárez, Busquets, Messi, então Alba, tá no meio de temporada melhor. O jogador está menos desgastado. E eu tenho certeza absoluta que eles vão planejar toda a temporada que vem deles com foco no Mundial. Opa. Né? Então vai ficar poupando o jogador na temporada da Major League Soccer, tudo para chegar com o time inteiro em junho e julho. Então, mas aí são 2 pontos de atenção dentro do grupo já para o Palmeiras, né? A gente falou que não é talvez o dos mais fáceis, mas nem o mais difícil, mas tem seus pontos de atenção que aí fica em cima de Porto, que vai ser logo na primeira rodada, e o Inter Miami, que vai ser importantíssimo talvez nessa última rodada para o Palmeiras, para poder definir sua posição dentro do grupo. Então. Porque aí a gente avança para falar um pouco sobre o grupo do Botafogo, que é um grupo extremamente interessante, para falar do grupo B, se o Fã de Esportes não está entendendo, quem passar em primeiro do grupo A vai pegar o segundo do grupo B. E aí, quem passar em primeiro do B vai pegar o segundo do A. Então, assim, tem esse cruzamento que é delicado para o Palmeiras. Mas, focando agora no grupo B, o Botafogo, entre os brasileiros, foi o que se deu pior? Sendo o time do pote 3 e o único que ia pegar 2 europeus, era muito difícil não ser o que se desse pior. Só se fosse o Salzburg, que é destacadamente o mais fraco dos 12 europeus, aí seria uma boa. O PSG tem grandes jogadores, por mais que não seja mais aquele time estrelado, tem um bom técnico, é um time super competitivo. E o Atlético de Madrid tem engrenado na temporada. E agora está empatando na Copa do Rei aqui e estava perdendo, viu? Então, assim, num jogo é sempre possível. E tem um outro ponto. O Botafogo pega na primeira rodada do Seattle Sounders em Seattle.
Sim. Eles falaram no sorteio, é jogo que vai dar quase 70 mil pessoas, porque Seattle é uma das cidades em que o futebol é muito forte, eles não têm hoje tanto peso nas outras ligas americanas, o Biratã pode falar sobre isso também. Então, assim, o povo de Seattle é muito apaixonado por futebol. O Botafogo enfrentará, sim, clima hostil na sua primeira rodada. Vai jogar contra o time da casa. Dito isso, tem que ganhar, tem que pontuar, porque depois vão vir 2 jogos que são 2 pedreiras, 2 pauladas. E a explicação é até meio lógica, porque na costa oeste americana, o peso do futebol sempre foi até um pouco maior, por mais que a gente tivesse Nova York ali, e agora Miami, como esses polos do futebol, na MLS, Los Angeles sempre teve um peso muito grande, e claro, naquela costa também tem Seattle. E Seattle não tinha um time na NHL, e não, agora tem, né, mas não tinha até 3 anos atrás, e não tem time na NBA. Tem um projeto para voltar a ter time na NBA, mas não tem. O Seattle Supersonics saiu faz um tempo. Então a cidade ficou só com beisebol e futebol americano. Então o futebol acabou preenchendo um nicho ali grande, usa o mesmo estádio do Seattle Seahawks da NFL, então ele usa o estádio de NFL no dia a dia, não é só para o Mundial, né? O Inter Miami no Mundial vai jogar um estádio de NFL, mas no dia a dia joga no outro estádio. Né? O Seattle Sounders joga no estádio de NFL e muitas vezes lota esse estádio. Então vai ser um joguinho chato, mas estreia chata. E a estreia ainda, né? E assim, com absoluto respeito ao campeão da Libertadores, virtual campeão brasileiro, time que joga o melhor futebol no Brasil. Do ponto de vista do Seattle, esse é o jogo que eu posso ganhar. Posso ganhar? Sim, Atlético de Madrid, PSG. Posso ganhar o Atlético de Madrid? A projeção do Seattle eu vou tentar ganhar do Botafogo, ver se eu empato com o Atlético e o Paris Saint-Germain, e numa dessa, no saldo de gols, eu passo em terceiro. Alguma coisa assim. E a projeção do Botafogo? Passa em segundo, né? Passa em segundo. E a do Botafogo? Então, a do Botafogo é a mesma, né? É ganhar do Seattle Sounders e, de repente, arrancar alguma coisa. Agora, claro, eu acho o Botafogo um time bem melhor que o Seattle Sounders. Assim, é um jogo difícil, porque o Sounders não é um time também, assim, não é um time qualquer. É um time que compete, então vai ter que jogar. É a estreia, então vai ter a dose de nervosismo. Mas vai ter um pouco aquele clima do antigo Mundial. Do Mundial que ainda existe, na verdade, né? Que assim, você tem uma estreia contra um time mais fraco, só que você tem muita pressão para ganhar esse jogo. Porque se você ganhar, daí tudo bem. Se você perder o europeu, não é o fim do mundo. Mas esse jogo você tem que ganhar, né? Então, o Botafogo vai ter que entrar com esse espírito. Ele é mais time que o Seattle Sounders, mas é um time chato. No Seattle Sounders joga o João Pedro, volante, ex-Botafogo também, ídolo do Botafogo, até num período de vacas magras do Botafogo, ídolo do Botafogo, do Santa Cruz, do Inter, tá no Seattle Sounders, é ídolo do Seattle Sounders, então é um jogador ali que talvez assim seja bastante procurado nas pautas, tanto em Seattle quanto aqui no Brasil. Agora, esse grupo é da morte, né? Porque acho que o Botafogo tem condição de encarar Paris Saint-Germain e de encarar Atlético de Madrid, mas assim... Qual a são os dois favoritos. Pro Paris Saint-Germain e pro Atlético de Madrid hoje, para você? A distância? Entre eles. São times que competem em Champions League, competem em alto nível, são times que jogam cara a cara com os melhores times da Europa, que são os melhores times do mundo hoje, então assim, fácil. E assim, o Paris Saint-Germain deste momento é um time que está sofrendo muito para jogar, sobretudo ofensivamente. Sim. Mas até lá, a gente imagina que o Paris Saint-Germain já tem encontrado algum caminho. Sim. Né? Talvez o Paris Saint-Germain não vai estar, né, no jeito que está agora. Inclusive, o Paris Saint-Germain pegou o Atlético de Madrid e perdeu em casa na Champions. Verdade. Dominou e perdeu o jogo no último minuto. E quando a gente fala desse Atlético, é um Atlético que pode estar oscilando, né? Goleou, fez 5 no final de semana. Aí no meio da semana pode estar perdendo a partida. Mas mesmo que oscila, a gente sabe, por exemplo, Real Madrid, quem foi na temporada passada, nas temporadas, é sempre um problema. Agora, para mim, a ordem de favoritismo do grupo é Atlético, PSG, Botafogo e Seattle. Mas o Botafogo tem condição de brigar. Agora, esse grupo é bem legal, viu? É o grupo mais forte. Se der a lógica, o Botafogo vai para a última rodada com o Atlético de Madrid para decidir a classificação. Que baita loucura, né? Se der a lógica, mas que loucura seria essa última rodada para definir classificação. Imagina, que doideira. Não, dependendo de que resultado tiver vindo o Atlético de Madrid contra o PSG, você pode pegar até um Atlético de Madrid tranquilo. E até, de repente, poupando jogadores. Né? Vamos lembrar, o Biratã pontuou isso para os times da MLS, para os brasileiros e para os times europeus. Os times europeus vão ter vindo de temporadas de 60, 70 jogos, desgastantes, com muitos jogadores que, se pudessem escolher, não estariam lá. Falando bem claramente isso aqui. Isso. Né? Então, mas isso é um ponto que é importante falar. Daqui a pouco a gente fala sobre o grupo D, que é o grupo do Flamengo. Tem uma coisa, e esse grupo tem um negócio, o Paris Saint-Germain tem uma chance de cair prematuramente na Champions, uma chance real. Se cair, ele vai ficar com um calendário um pouco mais leve, né, na temporada europeia e pode chegar no Mundial de Clubes
um pouco mais menos desgastado e vendo esse Mundial com uma chance de se redimir de alguma maneira na temporada. Então, assim, pode ser um pouco perigoso. Desculpa interrompê-los, senhores. Claro. Aqui é o Conrado Giulietta, que está lá em Miami, está lá nos Estados Unidos, pôde acompanhar em loco, está lá com um convidado para conversar com a gente, claro. Edinaldo está ao lado dele. Conrado, seja bem-vindo aqui ao ESPN FC. Vamos falar um pouquinho até a respeito dos brasileiros, né, com o presidente da CBF aí. Isso. Presidente Edinaldo Rodrigues da CBF está aqui, acompanhou. Ontem foi recebido pelo presidente Infantino. Sob o ponto de vista da CBF, dos clubes brasileiros aqui representados, como é que o senhor viu esse sorteio? Boa tarde. Boa tarde. Um sorteio bastante... Todo sorteio, uns acham que cada grupo ficou desproporcional, mas dentro de campo é tudo igual, porque tem que ganhar dentro de campo e cada um tem que se esforçar. Portanto, eu vi um sorteio muito bem realizado e um equilíbrio técnico dentro dos grupos. Então, e agora realmente quem quiser passar de fase tem que trabalhar bastante, sabendo que só passa 2. Presidente, a pergunta que o torcedor deve estar se fazendo, olhando para o ano que vem, calendário. Esse é um campeonato novo, um campeonato de muitas datas, né, de mais de um mês, contando preparação. Como encaixar tudo isso, considerando estadual e tudo que o Brasil apresenta? Olha, a CBF começou a trabalhar nesse sentido bem antes, inclusive ouvindo os clubes. Cada clube que representa a Comissão Nacional de Clubes, eles representam ali os 124 clubes, né? Tem uma paridade para os da Série A, da B, da C e da D. E, portanto, ouvindo e verificando o que poderia ser as sugestões também deles, isso fez com que pudéssemos nos prepararmos para que essas datas pudessem serem cobertas, adiantando os campeonatos estaduais e também não utilizando nenhuma situação de data FIFA para dar também um equilíbrio e também uma justiça para que aqueles clubes que estivessem participando não pudessem jogar desfalcados. Portanto, sempre vai ser dentro dessa teórica, e que a gente quer também começar a avançarmos para que em 2026 possamos ter um calendário até melhor do que esse, ouvindo clubes, ouvindo vocês, ouvindo todos. O futebol, ele não é só a CBF demandar e que está tudo certo. A gente tem que ouvir todas as partes. As federações têm tido um desprendimento muito grande nesse sentido. Tanto que teve federações que faziam competição com 16 datas, encurtou para 12, como foi o caso da Federação Gaúcha. Portanto, eu entendo que em mais 2 anos o calendário vai estar sempre cada vez melhor. E pode não ser nesse período o ideal, mas é o que foi possível e que pela primeira vez foi bem discutido amplamente com clubes e federações. E uma última curiosidade, não sei se já deu tempo, mas a última rodada do Brasileiro tem 2 jogos que podem sair campeão. Botafogo com a maior oportunidade, dependendo só de si. A taça vai para o Engenhão ou ela vai ser entregue posteriormente? Porque Palmeiras ainda pode ser campeão. A taça vai para os 2 locais. A CBF está fazendo, através da diretoria de competições, todo um trabalho para que possa ser de uma forma imparcial, e onde for o vencedor vai ter a taça e vai ter a diretoria da CBF entregando. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Aqui o presidente Edinaldo Rodrigues. Eu sei que a gente está falando muito de futebol internacional, mas esse é um tema latente, né, com os resultados da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Eu sigo aqui à disposição, tá? O presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, está falando aqui do lado, mas eu fico aí ao comando de vocês, porque também vão começar a passar os representantes dos clubes por aqui. Tá certo, Conrado. A gente fica ligado com você aí, mas eu vou para um rápido intervalo aqui, mas bem coerente, porque a gente está falando de Botafogo e Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro, os dois que estarão no Mundial. O grupo dos dois a gente já discutiu. Vamos para um rápido intervalo, porque... Volta, fã de esportes. Bora lá, então, agora a gente discute um pouco mais sobre o grupo D, o grupo do Flamengo, que tem Esperança Esportiva de Tunísia, tem Chelsea e também Clube Leão. Tá aí na tela para você, o grupo D. E aí, gente, o que vocês acharam desse grupo, hein? Eu achei um grupo bom pro Flamengo. Eu achei que esse grupo está mais tranquilo, por exemplo, que o grupo do Palmeiras. Quando a gente olha assim, óbvio, o confronto ali mais difícil que eu enxergo seria o do Chelsea, certo? Então, para classificação, belo grupo.
porque o Esperance não é o africano mais forte, o Leão é provavelmente talvez até o CONCACAF mais fraco hoje, pelo momento que atravessa. Então, sim, eu acho que o Flamengo tem excelente chance de estar nas oitavas. Possivelmente em segundo, para pegar o Bayern de Munique nas oitavas. Mas vamos pensar um passo de cada vez, tá? O jogo com o Chelsea é um jogo pesado, porque o Chelsea encaixou. E o Chelsea encaixou rápido com o Maresca, né? Em outro ponto, o Chelsea é um time jovem. E o Chelsea tem 2 times, 3 talvez. O Chelsea joga a Conference e é o favoritíssimo para ganhar a Conference com um time bem diferente. Então, é possível que ele chegue fresco ainda na reta final da temporada, até porque você tem muitos garotos aí. Então, assim, eu acho que pensando em primeiro lugar, o Flamengo pegou um osso duríssimo. Mas se a ideia é passar de fase, eu acho que o Flamengo, sim, tem toda a condição de passar, no mínimo, em segundo. O Flamengo e o Leão tem uma história, né? O Leão já eliminou o Flamengo de Libertadores, quando os mexicanos jogavam. Mas hoje não tem comparação. Uma época de vacas magras do Flamengo. Época de vacas magras, né? Um Flamengo com times muito mais rústicos, digamos. O Flamengo é muito melhor que o Leão. A única coisa que eu fico é aquela coisa, daqui 6 meses, não sei como vai estar o Leão daqui 6 meses, o quanto os donos do Leão não podem chegar e meter uma grana para montar um super time. Agora a questão é, eles são donos de 2 times desse Mundial, do Leão e do Pachuca. Tanto é que o grupo é o grupo Pachuca, que é o nome, que é o dono do Leão. Inclusive, a FIFA tem que dar explicações sobre isso, já que o regulamento não permite, né? A FIFA tá tampando o ouvido e gritando, assim, fingindo que não ouve. E finge que não ouve, né? A FIFA tá fazendo isso com essa questão. Agora, os donos do Leão vão ter que também gastar dinheiro no Pachuca para reforçar. Então, não sei o quanto eles vão... Se tivesse que botar tudo num time só, seria mais prático, né? Então, o Leão deve se reforçar, não deve ser esse Leão que a gente tá vendo, que é um Leão muito abaixo. Ainda assim, o Flamengo é bem melhor. E que o Esperance também. A questão é o Chelsea. E a questão é que ser primeiro desse grupo é muito bom, porque você quer evitar o Bayern de Munique nas oitavas de final. É isso, né? Porque esse grupo acaba tendo esse confronto com o grupo C. Mas vamos dar uma olhada, então, em algumas informações que a nossa equipe preparou para a gente poder entender um pouco mais. Olha aí, curiosidades sobre os adversários do Flamengo no Mundial de Clubes 2025. O Chelsea, títulos continentais, são 8. O último foi em 2021, posição na Liga Nacional é o segundo. E aí, Leão, títulos continentais, são 2, o último sendo em 2023, posição na Liga Nacional, 11º. A gente está vendo, né, o que está acontecendo atualmente. E a Esperance, títulos continentais, são 7, o último foi em 2018, 2019, e a posição na Liga Nacional é o 5º. Você pode até discutir... São realidades tão diferentes, né? Mas você pode até discutir que para o time europeu, esse título não vai ter o mesmo peso na Champions League, tá? Talvez um dia, no futuro, daqui a 100 anos, venha a ter. Hoje não tem. Agora, ele é muito maior que a Conference, tá? Eu tô falando que o Chelsea é favorito para ganhar a Conference, acho que só um desastre para não ganhar, mas no Mundial ele vai estar jogando com times de outra estatura. Então, assim, eu acho que o Chelsea é um dos times que, apesar desse histórico desinteresse ali dos ingleses, eu acho que é um time que pode entrar e olhar para esse Mundial para falar, tá vendo? Vocês estão falando aí que a gente não jogou contra os grandes da Europa esse ano e tal, mas agora estamos aqui. Então, e essa chance de, por exemplo, claro que o Chelsea quer evitar o Bayern de Munique mais nas oitavas. Digamos que caia. Ganhar do Bayern valida a temporada do Chelsea. Fazer uma Premier League, terminando ali top 3 da Premier League, como ele está em segundo neste momento, valida a temporada do Chelsea depois de um período de reconstrução bem traumático, né? Conturbado até, com punições, tendo que... o Abramovich sendo obrigado a vender o clube, né? Então, o clube com muita restrição de investimento. Então, o Chelsea vai querer jogar, assim, talvez não 100%, mas vai dar mais gás do que daria, talvez até no Mundial tradicional, assim, que o de dezembro, lá na Ásia, lá com 2 jogos. E é só pra gente recordar, né, o grupo D pega o grupo C, quem tá no grupo C, Bayern de Munique, Auckland, Boca Juniors e Benfica, e aí a possibilidade é que seja Bayern, a projeção é que seja Bayern e Benfica, primeiro e segundo lugares, né? O Boca atual, eu coloco abaixo do Benfica. Assim, razoavelmente abaixo do Benfica. E o Boca não tem um dono, assim, que... mas o cara pode chegar lá e botar uma grana. Quer dizer, o Boca até pode fazer isso, mas olha, tá difícil o Boca se achar. Mas a probabilidade, então, é se o Flamengo conseguindo passar em segundo, o que também é uma projeção boa para esse grupo dele. Sim. Flamengo pegando o Bayern, que ficaria em primeiro, e o Benfica pegando o segundo aqui, que seria aí o Benfica... Seria o Chelsea. Seria o Chelsea, pegando o primeiro do grupo D. Do grupo D. Então é isso, é um caminho difícil, Mas né? dá pra
pra gente sonhar, é que a gente tá... É lógico que a gente está analisando, por exemplo, uma situação que está acontecendo agora, né? E aí a gente tem duas questões, que o Bira já lembrou no outro bloco. Duas questões não, uma questão que é muito importante, são duas situações diferentes, na verdade. Que é o fato de que está... chegando ao fim a temporada, vai estar chegando ao fim da temporada europeia, por mais que tenham jovens, por mais que, enfim, tenha um elenco muito grande esse Chelsea ainda, a gente está falando de um Flamengo que pode estar vindo embalado ainda, porque vai estar na metade ali, né, do ano, e pode estar muito mais embalado, talvez, que o Chelsea no final de uma temporada. É muito difícil sonhar com esse Flamengo vencendo também o Chelsea? São 8 jogos entre brasileiros e entre sul-americanos e europeus na fase de grupos, né? Porque tem o Boca e o Botafogo estão em grupos que tem 2, e os outros 4 pegam um cada um. Em 8 jogos, não vão perder os 8, cara. Sabe? Algum vai ganhar, algum vai arrancar o empate, vai fazer um jogo duro. Então, eu acredito que essa questão que você está falando aí, a gente não sabe ainda, porque os clubes europeus, eles não querem estar lá, os clubes querem. Porque os clubes olham para essa promessa, eles estão olhando, essa semana a FIFA fechou um contrato de TV de 1 bilhão. É isso aí. Então esse dinheiro que eles prometeram vai vir, né? Então eu quero estar lá. Não achava que ia vir, mas agora já mudou. Então esse dinheiro vem. Se esse dinheiro vem, eu quero estar lá. Mas assim, os jogadores se conversam, os jogadores desses times, né? Os jogadores do Bayern de Munique, os jogadores do Real Madrid, vamos lá, gente, vamos buscar esse título aí. Putz, depois de uma temporada desgastante aqui e tal, temos que ir lá para os Estados Unidos ainda. Sair de férias. Queria estar de férias. Isso conta. Isso conta, assim, porque na hora H, você não tem nenhuma dúvida. A gente falou, River e Boca não são o que já foram. Mas na hora que entrarem em campo nesse Mundial, a vida deles está em jogo. Né? Então, assim, eu acho que muito do futebol também a disposição, a entrega, são coisas que podem muitas vezes nivelar um confronto. Né? Eu acho que assim, o máximo do Chelsea hoje é melhor que o máximo do Flamengo. Tá? Mas... vamos ver como é que vai ser esse contexto. Quando a gente fala do Chelsea, é claro que fica esse pensamento também, né? Trata-se de um elenco que, com poderio financeiro, consegue agregar ao elenco, não só ao time, nomes aí de expressão mundial. E o Flamengo também tem um bom time. Mas a gente coloca na tela para você, tem um comparativo aí de nomes e tudo mais. Quando a gente fala de Chelsea e Flamengo, colocando lado a lado, a gente tem Maresca e Felipe Luiz, pois os comandantes. E aí tem alguns nomes que chamam a atenção, né, Bira? Porque, de certa forma, assim... a distância pode ser grande, mas o Flamengo tem um bom elenco também, tem um bom time. Mas a gente tem qual o tamanho dessa distância? Aí fica essa dúvida. Tem umas coisas favoráveis, tem uma questão favorável ao Flamengo, o Flamengo vai estar no meio de temporada, o Chelsea no final de temporada. Além disso, a gente vai estar no meio de uma temporada em que o Felipe Luiz vai ter tido uma pré-temporada. O trabalho dele já é muito bom no Flamengo, mas pegou no bonde andando. Sim. Então o Flamengo pode até evoluir mais ainda num começo de temporada. Mas de outro, ainda assim o Chelsea é mais forte. Ambos os lados tem jogador de seleção aí. A gente está falando de Arrascaeta de um lado, a gente está falando, claro. Ainda assim, de Gerson também. Ainda assim, o Chelsea é mais forte, assim, também, assim, não vamos ficar falando, querer enganar, assim, o Chelsea é mais forte, o Chelsea é favorito. Agora, o Flamengo tem condição de dar jogo, competir. Virou piadinha um pouco aquela coisa do Flamengo ter jogado com o Liverpool e ganhou o troféu, jogou de igual para igual, virou um pouco piadinha dos rivais com o Flamengo, mas acho que nesse Mundial, ganhar o torneio para qualquer clube brasileiro é muito difícil, porque não basta só, mesmo que o Flamengo eventualmente nem precise passar do Chelsea, ele pode empatar ou perder do Chelsea, que ele passou de fácil, só que daí vai ter que ganhar do Bayern de Munique. Bom, empatando pode ir para um saldo de gols aí, de repente. Só que daí vai ter que ir para o Bayern de Munique, vai ter que ir... Então, assim, você conseguir competir com esses times, pelo menos nesse começo de torneio, já vai ser legal. Então, eu acho que dá para competir em alguns casos. Em muitos dos casos dá para competir. A gente está falando dessa questão, né, de poder pegar o Bayern ali nas oitavas, se você ficar em segundo, e é a projeção, talvez, para esse Flamengo. Quando a gente fala no Bayern, brasileiros fizeram história por lá. Aliás, muitos brasileiros. E esse cara fazia muitos gols por lá também. Conrado Giglietti voltando aqui com a gente, na verdade, lá em Miami. Tá com um cara que cansou de fazer gol lá na Europa. E também é brasileiro e conhece muito bem esse Bayern de Munique. Conrado, chega mais com o Elber. 3. Bayern de Munique, Auckland, Boca Juniors e Benfica. Clubes de muita camisa, né? De muita tradição. A gente conversou antes. E agora, Elber, sabendo os adversários, como é que... E são 6 meses, né? Tem muita coisa para acontecer, mas como é que você imagina o Bayern chegando aqui? Não, com certeza tem muita coisa para acontecer. Ainda ontem à noite no jantar aqui, o Rui Costa, presidente do Benfica, falou: você vai ver, vocês vão jogar contra a gente de novo. Eu falei, não, de novo não, porque a gente já está cansado de pegar o Benfica, sempre jogo contra o Benfica, é sempre, claro, jogo duro, difícil. E agora tocou de novo jogar contra o Benfica.
Contra o Boca Juniors, a última vez que jogamos contra foi 2001, inclusive eu estava nesse jogo, 2001. E um time da Nova Zelândia, claro que pra gente é tudo diferente, é uma novidade, mas o time com certeza vai vir concentrado, vai vir com força máxima para poder ficar aqui até o final do Mundial. A partir de agora, a FIFA vai divulgar as sedes, onde vocês vão jogar, mas ao mesmo tempo parece que tem muito tempo, mas são só 6 meses, né? Que tipo de preparação agora é feita, considerando que vocês vão estar, agora estão em meio de temporada, mas vão estar no final? Não, exatamente. O tempo passa muito rápido e eu falo assim, nós alemães sempre precisamos um pouco mais de tempo. A gente nunca gosta de deixar as coisas para cima da hora, porque a gente fica sempre pensando que pode dar de errado. E agora vai ser bem curto, mas claro que o time do Bayern de Munique vai estar aqui, o pessoal que trabalha no escritório, olhando melhor lugar de fazer a preparação, melhor hotel para os jogadores chegarem aqui e pensar só em jogar futebol. E claro que você precisa um grande time, por isso que o Bayern de Munique já vem desde o começo da temporada pensando no Mundial de Clubes também, que a gente não está com poucos jogadores reduzidos, só está um grupo grande de jogadores, porque o campeonato ainda é longo, campeonato alemão, Copa dos Campeões, até o Mundial de Clubes tem muita coisa ainda que vai acontecer. Eu estou olhando aqui o cruzamento, não quero ficar especulando, mas dá para ter um Bayern e Flamengo, né? Logo de cara lá. E o Flamengo encantou ao mundo, né? Com aquele time que, inclusive, por conta daquela conquista, está aqui no Mundial, né? Te fiz essa pergunta um pouco antes, mas em equiparação de forças, dá jogo, na sua opinião? Agora é a opinião do brasileiro, mas do cara que conhece tão bem o Bayern de Munique. Não, com certeza dá jogo. Nós, os clubes europeus, têm o maior respeito pelo futebol sul-americano. A gente sabe a força que tem o futebol sul-americano. Claro que é difícil comparar um jogador contra um jogador de cada time, mas no grupo, no conjunto, o time pode se superar. E por isso, vamos ver o que acontece. Seria legal jogar contra o Flamengo, uma equipe brasileira aqui nos Estados Unidos. Uma última coisa, curiosidade minha. Vocês vão ter a companhia do Rafinha logo como uma lenda, como um cara que tem a sua história marcada no Bayern de Munique? Ele pretende jogar só mais um estadual e se aposentar? Já tem algo nesse sentido? Pô, eu falei pro Rafinha, até quando você vai jogar, meu amigo? O Bayern de Munique tá te esperando, pô. Mas ele segue jogando, quer seguir jogando. Não, brincadeira, ele tem que se divertir ainda. Pô, se ele continuar jogando, o Bayern de Munique com certeza vai esperar. Que o clube sempre vai estar aqui. E ele sabe o que ele tem, nós sabemos o que o Rafinha pode fazer pra gente e tá representando a gente muito bem. Obrigado, Elber. Um abraço. Valeu, grande Elber. Ao vivo com a gente aqui no Tapete Verde, tá vendo? Já especulando um pouquinho do que vem aí do Rafinha parando de jogar. O Rafinha que tá na história do Bayern de Munique. É isso, Conrado, valeu demais. É Rafinha, é Jorginho, quem mais? Paulo Sérgio, Elber, Lúcio, tanta gente fez história por lá, né? Sim. Vamos falar do grupo do Fluminense. Bora lá, então. Vamos colocar pro Fã de Esportes pra gente relembrar quem está nesse grupo do Fluminense, que é o grupo F. Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e aí Mamelodi Sundowns tá aí. Esse é o grupo do Fluminense e claro, né? Seria o grupo dos sonhos, mas é que é muito, então, mas é que é muito complicado, né? Porque a gente tá falando de algo que vai acontecer daqui 6 meses que a gente não sabe, ainda não temos a certeza se o Fluminense vai estar jogando a Série A ou a Série B, isso tudo vai impactar diretamente no Mundial daqui 6 meses. Então, a incógnita desse grupo é o Fluminense, né? Sim. O Fluminense é favorito a ficar na Série A, deve confirmar a permanência hoje e a partir daí poder planejar melhor o ano que vem. Estou aceitando que dê tudo certo hoje, senão a coisa vai ficar um pouquinho mais tensa para o final de semana. Mas eu acho que é um caso parecido com o do Flamengo, assim, o pote 3 e 4 mandou times que, pô, você olha e fala, legal, se eu fizer um jogo bom aqui, eu ganho. Né? Agora, o Dortmund é um time competitivo, é um time que tem bom elenco, é um time acostumado também à competição internacional, finalista da última Champions League. Se o Fluminense jogasse com o Dortmund hoje, do jeito que está, eu acho que seria difícil, seria consideravelmente difícil para o Fluminense. Mas primeiro, sim, é entender que o Fluminense vai ser, né? O Fluminense tem que melhorar muita coisa para estar bem no meio do ano que vem. Esquece o Cuiabá, Essa no outro amarelo hoje. A questão do Fluminense... Esquece o Borussia, esquece o Borussia. O Cuiabá, né, que é um verde e amarelo, tem o Mamelodi Sundowns, que é verde e amarelo. Sim, exatamente, tá tudo meio que parecido, mas esquece o Mundial por enquanto hoje, hein? O Mamelodi Sundowns que a gente até falou ontem, né, ele tem um uniforme igual da Seleção Brasileira, camisa amarela com detalhe verde, calção azul, meia branca, em homenagem à Seleção Brasileira, por isso que eles são apelidados de The Brazilians, lá na África do Sul. O Fluminense, acho que mesmo que caia para a segunda divisão,
eu ainda acho que o Fluminense vai acabar montando um time em que ele é favorito para classificar nesse grupo, tá? Porque o Ulsan, ele é lanterna do grupo leste. Da Champions League Asiática, não está bem. E o Mamelodi Sundowns é até um time que vem crescendo bastante e ganhou a Africa Champions League, que é uma tentativa de Superliga africana que existiu no ano passado. Mas, assim, ainda é um time abaixo. O futebol da África do Sul acho que é um pouco abaixo ainda. Então, o Fluminense... Porque se o Fluminense for para a Série B, mas tendo essa vaga no Mundial, vai acabar tendo que montar um time mais forte. Não vai montar um time só de Série B, né? Entra um dinheiro, né? Vai entrar algum dinheiro. Ainda assim, agora, o Fluminense caindo para a Série B é uma coisa. O Fluminense ficando na Série A, que é o cenário mais provável, até para a definição de hoje, é outra coisa. Mas mesmo assim, o Fluminense vai ter que mexer muito no time. Mesmo que fique na Série A, ficou na Série A, então vai ter o dinheiro da Série A que todo mundo imagina que o Fluminense tenha. O Fluminense vai ter que mexer muito no time. Assim, quem vai ser o técnico? Eu não acho que o Mano Menezes vai ficar em longo prazo ali no Flu. Acho que o Fluminense vai buscar uma outra solução. Tem muita coisa para mudar no Fluminense, então o Fluminense vira uma incógnita e claramente o Borussia Dortmund é favorito da chave. E aí quando a gente analisa isso, né, a gente vê que o confronto ali, né, do grupo F seria com o grupo E nesse caso, e dependendo de quem passar primeiro ali, muito provavelmente seja a Inter de Milão. Então. A Inter de Milão, e aí, muito se o mais Fluminense embaixo. ficar no segundo nesse grupo, já encontra a Inter logo de cara nas oitavas. Vamos olhar umas curiosidades em relação aos adversários do Fluminense, para a gente entender um pouquinho mais também. Olha lá, curiosidades sobre os adversários. O Borussia Dortmund, títulos continentais tem um, o último foi lá em 96, 97, e a posição na Liga Nacional atualmente é o 5º colocado. O Ulsan HD, os títulos continentais são 2, o último em 2020, e a posição na Liga Nacional é o 1º. E o Mamelodi Sundowns tem ali títulos continentais 1, que foi em 2016, posição na Liga Nacional 1º também. Mas aí tem toda a questão que o Bira explicou, né, em relação ao desempenho, né, tanto do Ulsan quanto do Mamelodi Sundowns. Bora lá com o Conrado, porque tem gente falando com ele tá com o Branco, ídolo do Fluminense, então ele chega agora com a gente agora aqui no ESPN FC. Fala aí, Conrado. E aí, são 6 meses, a gente sabe que 6 meses, tem muita coisa que acontece em 6 meses, né? Mas como é que vocês receberam esse sorteio? Assim, primeiro que foi um espetáculo o sorteio, o troféu é magnífico. O nosso grupo do Fluminense, assim, foi bom, né? Com todo respeito aos adversários, o Fluminense está com muitas condições de passar, né? Logicamente que o campo é que diz tudo, né? Mas, assim, Mamelodi é um time sul-africano, o Ulsan coreano e o Borussia, que é um time tradicional da Europa, da Alemanha, enfim. Mas o Fluminense tem a sua força, a história, e eu acho que assim, o sorteio foi muito bom pra gente. Recentemente, o Fluminense teve um duelo com o Manchester City. A gente tem visto nos últimos anos, desde 2012, quando tem um europeu com um brasileiro, um sul-americano, dá o europeu. Tem muita distância do que a gente está vendo, pensando assim no geral? Cara, isso é uma questão de mentalidade e de confiança. Futebol é jogado, e são 11 contra 11, enfim, tem que ir para campo e tentar render o melhor possível. O Borussia é tradicional, os outros dois também, enfim, nos seus países. O importante é que, assim, o Brasil coloca 4 times no Mundial, é o que mais tem. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Flu. Sim, isso é um orgulho pra gente, né? O nosso país está bem representado. E a gente, eu representando o Fluminense aqui, para mim é um orgulho. Um time de tanta história, eu que conquistei 6 títulos dentro do clube. Então vim aqui representar a história do clube, os jogadores que passaram e estão lá hoje. E acima de tudo os torcedores, né? E no país que você conquistou o seu maior troféu, né? Não, espero. Ou seja, aqui esse país me deu sorte, né? 24 anos depois, 30 anos atrás, a gente é tetracampeão do mundo. Tomara que o Fluminense conquiste o mundo ano que vem também. E o Brasil reconquiste o mundo 30 anos depois, em 2026, né? Ganhando o Hexa. Pegando o Branco lá, que também teve sua experiência, não só com a seleção brasileira, né? Já foi citado ali, o William na transmissão até citou, né? A famosa falta lá da Copa de 94, mas sua experiência passando pelo futebol italiano e tudo mais. Mas vamos botar ali, lado a lado, assim como a gente fez com o Flamengo também, um pouquinho desse elenco do Flu e também
o elenco do Dortmund. E aí, Léo, é claro que, mais uma vez, a gente tem, por mais que talvez não seja um elenco onde você bata o olho logo de cara, você fala assim, nossa, meu Deus, não é uma das maiores forças do futebol europeu, o Borussia Dortmund. Você olhou a tela anterior e falou assim, mas o último título faz tempo. Mas o Borussia Dortmund está sempre lá. Não ganhou uma Bundesliga recentemente? Por ocasião lá de seu próprio erro, mas tem jogadores interessantes. O Schlotterbeck é um cara que a gente conhece bastante, o próprio Gross, o Brandt, a gente tem o Guirassy, são jogadores que estão em alto nível realmente, né? Guirassy, tremendo goleador, o Kobe é goleiro de seleção suíça, então, a dupla de zaga são zagueiros de seleção alemã, enfim, o Brandt já destacou, né? É um belo time, né? Não é um time de estrelas, evidentemente. Sim. Mas... É o atual vice-campeão europeu. Exato, é isso que... Porque às vezes o cara olha lá que não tem nenhum título recente e fala assim, mas não é nada. Mas vale destaque também pro Fluminense. Não, claro. Porque os gringos olham ali e falam assim, nota, o Thiago Silva ainda. Não, assim, a experiência de um Fábio, de um Ganso, isso aí ajuda bastante, sem dúvida. Mas precisa ser um time coletivamente melhor do que dessa temporada. Porque realmente é uma temporada muito decepcionante para um campeão da América defensor, né? Não conseguiu dar nenhuma esperança assim de que conseguiria um resultado parecido nessa temporada. E a classificação do Brasileirão, disso tudo, não precisamos também, né, fazer falar o diferente do que está acontecendo. Hoje, dos 4 que estão lá, é o que tem a situação mais delicada. Sim. Isso não tem dúvida. O Fluminense é o que traz mais incertezas, né? Então, do mesmo jeito que a gente falou que agora alguns clubes podem, o Leão talvez se reforce muito, o Fluminense, imagino que se reforce muito, vai acabar tendo que botar a mão no bolso para investir, para montar um time melhor do que o que foi o time desta temporada. Até um time que acho que em alguns casos tem que até rejuvenescer um pouco. Sim. Né? O nível de intensidade de jogo para um confronto contra o europeu que o Fluminense entrega hoje, ainda mais um Fluminense que hoje já nem fica tanto com a bola no pé quanto ficava na época do Fernando Diniz, pode sofrer muito. Então, o Fluminense vai ter que passar por muita mudança. Bora lá para um rápido intervalo aqui no ESPN FC. E então, galera, chegamos ao final deste vídeo. Então, deixa aí nos seus comentários o que você achou, né? Do grupo do Flamengo aí, se o grupo do Flamengo tá forte ou será que o Flamengo vai encarar aí? Eu acho que sim, viu? Eu acho que o Flamengo pode aí encerrar, né? Esse grupo aí, talvez em segundo lugar, né? Mas vamos ver se o Flamengo nos surpreende aí com o primeiro lugar. Pois é, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão notícias do Flamengo. Bom, um abraço a todos, vou ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo.